Do ponto de vista do espírito, nós todos fomos criados simples e ignorantes. No contexto de ignorantes, não é a pessoa que é rude ou bruta, e sim aquele que ainda não detém o conhecimento necessário para realizar alguma dos objetivos da sua própria vida. Sabendo disso, Deus não nos deixou a revelia do acaso, né? Ele nos colocou algumas regras, algumas leis, que são consideradas leis divinas ou naturais, e essas leis, elas regem o bom proceder da nossa caminhada rumo à eternidade, né? Existem os 10 mandamentos, que nos foram deixados por Moisés, e nesses 10 mandamentos, uma curiosidade é que não existe um mandamento que acaba mencionando o perdão. E por que isso? Bom, nos 10 mandamentos não existe o mandamento perdoarás o próximo, porque se você seguir à risca os 10 mandamentos, você não vai precisar obter perdão de ninguém, nem perdoar ninguém. Seria algo ali, tá? Perfeito, já seria uma sociedade perfeita se todos seguissem esses 10 mandamentos. Mas Deus, conhecendo a índole do homem, né, sabia que seria meio difícil que nós seguíssemos à risca os seus conselhos e as suas leis. Então, para que nós aprendêssemos, e levando em consideração também que cada um tem um tempo de maturidade moral, ele nos enviou Cristo. E aí sim Cristo acabou fazendo com que o perdão se tornasse uma das leis. Mas só temos necessidade de perdoar se alguém infringir uma dessas leis que acaba de certa forma nos ofendendo. Se a sociedade fosse uma sociedade íntegra e imparcial, mesmo que um indivíduo soubesse que iria ali tomar partido de um prejuízo, mas ele tomaria esse prejuízo se fosse assim necessário seguir as leis divinas, né? E quando a gente fala prejuízo, temos que entender que às vezes o prejuízo é momentâneo para que depois a recompensa seja eterna, né? Então, na verdade, no item 16, a quem obedeces, né? O que acaba acontecendo é que é mencionado leis, né? E essas leis, muitas vezes, elas não são seguidas. A revelia, tá? Que nós temos, a necessidade, muitas vezes, de impor nossa vontade frente àquilo que é certo, né? Muitas vezes a pessoa, com o seu orgulho, muitas vezes acreditando que os seus direitos têm que se fazer valer frente ao que de fato é algo correto, ele acaba cometendo certos crimes diante da lei divina, tá certo? Vamos dar um exemplo simples. Algumas leis são simples a gente citar que são quebradas diariamente. Se a pessoa ela ultrapassa o sinal vermelho, se a pessoa ela simplesmente fura uma fila, se ela agride um idoso ou uma criança acreditando que o tempo dela é mais precioso que o tempo das outras pessoas, isso pode ser um problema a médio e longo prazo se essa pessoa vier a de repente cruzar um sinal vermelho e ali desencarnar. Tá? Como existe uma lei, e essa lei, apesar de humana, ela menciona que ao cruzar o sinal vermelho, você sabe que pode estar ali machucando e ferindo alguém e vier a desencarnar, o plano espiritual considera como suicídio, não é? Se você fura uma fila e por causa do tempo que você vai fazer a outra pessoa gastar acontecer alguma coisa que venha a prejudicá-la, você responde por isso, porque você é ali o motivo da pessoa ter perdido aquele tempo e algo que não iria acontecer pode ser que aconteça porque você fez a pessoa gastar um tempo que por muitas vezes é mais precioso que o seu, mas você fez uma escolha, né? E quando você agride um idoso ou agride uma criança, seja com palavras rudes, né? Ou seja, realmente ferindo a pessoa, você responde por tudo que você faz. Esse mundo não é um mundo ligado ao instinto, é um mundo de expiação e prova indo para a moralidade de um planeta de regeneração.
Então, tudo aquilo que você faz por bem ou por mal, você responde. Tudo aquilo que você respeita ou deixa de respeitar, você responde. Né? Dentro do orgulho humano, existem muitas nuances que a gente acaba não entendendo, mas as regras elas estão ali para serem seguidas. As regras não foram criadas para serem jogadas ao vento. Se alguém disse que existe a lei do progresso ela tem que ser seguida, é uma lei. Tá? E como todas as leis, as humanas elas devem ser seguidas, então você imagina as leis divinas. Né? O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente se coloca num patamar de superior frente a outras pessoas, porque o nosso orgulho necessita ser alimentado. Mas se nós de fato soubéssemos que de nada adianta o orgulho, de nada adianta a falsa impressão de querer se colocar acima das outras pessoas, que isso na verdade não auxilia, muito pelo contrário, nos atrapalha, tá? Que alimentar nossa vaidade na verdade significa aurir mais algumas encarnações e um mundo muitas vezes de expiação e prova, porque somos incapazes de ter empatia para as pessoas que nos cercam, somos incapazes de entender que às vezes a pessoa que está querendo nos orientar ali, mas ela acaba ferindo o nosso orgulho, né? Essas pessoas são antes instrutores do que inimigos, a gente acaba ali aurindo mais tempo do que o necessário para o nosso crescimento moral. Então, na verdade, o livro Pão Nosso, item 16, A Quem Obedeces, ele na verdade está ali de maneira bem simples, querendo dizer que nós nos tornamos escravos da nossa rebeldia, tá? Que não seguir as leis que nos são colocadas para o nosso engrandecimento, nosso crescimento moral, não seguir, não dar obediência a essas leis, nos torna escravo da nossa vaidade, do nosso orgulho e, consequentemente, vamos perder um tempo muitas vezes muito útil em outras coisas, mas vamos perdê-los em um mundo muitas vezes moralmente não muito elevado. Por quê? Porque foi nossa escolha alimentar a vaidade e o orgulho. Tá? Então é dessa forma que temos que compreender, tá? Que nós temos que obedecer às leis que nos são impostas por Deus. Não porque Deus é um ditador sanguinário. Muito pelo contrário. Não existe lei nenhuma divina que prega a manutenção do ódio e da repulsa, do preconceito e tudo mais. Não. As leis divinas são todas orientadas ao amor, ao crescimento, mas infelizmente muitas pessoas elas querem ser amadas, mas elas não querem amar. Elas querem ser respeitadas, mas não querem respeitar. E enquanto tivermos nesse mundo de vaidade e de orgulho, e participarmos dessa vaidade e desse orgulho, nós estaremos no lugar que realmente nós merecemos. Afinal, nada é por acaso e nós recebemos na medida, na mesma proporção com que fazemos, seja por bem e seja por mal. Mas, se nós quisermos de fato ir para mundos melhores, não existe outro passaporte a não ser melhorar nós mesmos.